Damas e cavalheiros, vos apresento a Oud, da empresa JA Essence de la Vie, perfume cujo objeto de referência é a fragrância de Roja Dove Sweetie Oud. Mas a pergunta que vocês devem estar fazendo é: afinal, temos aqui qualidade nos aspectos matéria-prima, longevidade e mais. O que é esse famoso acorde de patisserie? Qual é a experiência olfativa que nós temos ao borrifar este perfume? Iremos aqui perscrutar estes e outros inúmeros detalhes depois da vinheta. Damas e cavaleiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gabriel Pedra e, consoante todos já puderam vislumbrar na intro, hoje estaremos tangenciando minuciosamente a fragrância da casa JA Essence de la Vie, a Oud, cujo objeto de referência é o perfume de Roja Dove Sweetie Oud. Esse gourmand tão instigante, complexo e até, por que não dizer, controverso. Mas antes de iniciarmos a análise minuciosa do suco, é necessário fazer aqui algumas menções honrosas. Hoje nós temos um material produzido por alguns revisores excelentes acerca dessa fragrância e outras inúmeras, dentre os quais podemos citar o Mariano Perfumes. O canal Mariano Perfumes já, inclusive, fez uma revisão sobre este perfume com a qualidade irrefragável, inquestionável. Além disso, podemos mencionar o nosso PhD em Roja Dove, nosso grande especialista, nosso ilustre egrégio conhecedor da casa, Renato Pereira de Souza, que sempre nos contempla com materiais não só sobre a casa Roja Dove, mas outras inúmeras casas de nicho com exclusividade, trazendo perfume sempre fora do radar e com um conhecimento técnico fora da curva. E por derradeiro, aqui também se faz necessário trazer uma menção ao Francis do canal Sat Fragrances. Quero aqui externar minha gratidão pelos materiais produzidos no canal Sat Fragrances e parabenizar o dono do canal, Francis, por alcançar a marca de 1 ano do canal. 1 ano trazendo para nós materiais sólidos, profundos acerca de perfumaria, de maneira totalmente fidedigna, objetiva e com uma leveza simplesmente incomparável. Posto isso, podemos então apresentar o escopo, o objetivo aqui da revisão. Iremos não simplesmente ler todas as notas do perfume, até mesmo porque esse perfume é mais resumido ou mais bem descrito, tendo citadas as suas experiências, acordes e não simplesmente as notas. Confesso que explicar essa fragrância com exatidão é uma tarefa praticamente impossível, porque a cada momento em que nós visitamos ela, nós temos uma percepção diferente. E isso se dá porque nós temos muitas notas descritas na pirâmide e quando borrifamos
o perfume na fita olfativa, borrifamos na pele, borrifamos na roupa, nós temos a cada nova visita ao perfume uma experiência diferente. Ora, nós borrifamos o perfume e sentimos aspectos amadeirados. Em outros momentos, nós borrifamos o perfume e percebemos facetas achocolatadas, facetas que nos remetem a morango, café e até mesmo a croissant, meus amigos. Exatamente. Trata-se, portanto, em suma síntese, de um perfume complexo. Se fôssemos resumir este perfume em uma única expressão, seria esta: um perfume gourmand complexo. Complexidade é o DNA desse perfume, é a alma deste perfume. Portanto, podemos dizer que temos aqui como notas principais, em síntese, notas amadeiradas, temos oud, temos uma linda rosa de maio. Esse oud, diga-se de passagem, não é um oud desafiador. E temos ainda também aspectos de caramelo, como já foi dito, aspecto de morango, café e uma nuance coriácea, ou seja, um aspecto de couro. Esse aspecto coriáceo, esse aspecto de couro, também não temos aqui sendo apresentado de maneira desafiadora. Não temos um isobutilpiloneína trabalhada aqui de uma maneira áspera, desafiadora. Além disso, nós podemos mencionar o acorde de Patisserie. Mas afinal de contas, o que é este acorde de Patisserie que muitos tanto falam? Para entender esse acorde de Patisserie, nós temos que compreender antes a cultura francesa. Mas antes de adentrar nele, já que eu especifiquei aqui seus principais aspectos, acordes, nuances, mencionei o oud, o couro, algumas madeiras, aspectos esfumaçados, são emprestados, por exemplo, pela madeira de guaiaque, por alguns bálsamos, algumas outras notas. O próprio oud pode emprestar esse aspecto. É necessário que antes falar sobre dois pontos, pontuar duas questões muito importantes, sobre nível de desafio e sobre gênero. Sobre gênero, em primeiro lugar, é importante aqui assinalar: cada um usa o perfume que lhe fizer bem. Eu não posso determinar que ele é um perfume totalmente masculino, e tampouco totalmente feminino. Trata-se de um perfume unissex, mas agora adentrando no aspecto desafio. Algumas pessoas podem enfrentar alguns problemas. Primeiro, em virtude do aspecto dulçor, algumas pessoas podem ter certa rejeição, resistência em relação a esse aspecto, esses aspectos caramelizados, açucarados. E, segundo ponto, o acorde de oud, algumas pessoas que apresentam resistência a ele, mesmo em quantidades pequenas, e os aspectos esfumaçados. Portanto, por esta razão, comprem antes Decan. Não comprem frasco de 50, de 100 ml, sem conhecer antes a fragrância por Decan. Posto isso, podemos, portanto, entrar no aspecto que nós aqui mencionamos, o acorde presente na fragrância, chamado de acorde de Patisserie. E como já foi dito, o que é esse acorde de Patisserie? Para que nós entendamos o que é esse acorde na fragrância, temos que viajar entrando na cultura francesa. O acorde de Patisserie, o acorde de padaria, quando nós mencionamos este nome, nós fazemos um link mental diretamente com a nossa padaria, na qual nós encontramos desde pães até pizza, refrigerante, sucos,
energético e até almoço, arroz, feijão, carne. E toda essa mistura no ar nos vem à tona quando falamos de padaria. Mas, senhoras e senhores, aqui é necessário pontuar que não temos nada disso. Na cultura francesa, a padaria, primeiro, nós temos várias ramificações ou setores e cada um deles tendo sua especificidade, cada um tendo sua especialidade. O que isto quer dizer? Enquanto na nossa padaria nós temos uma mistura de tudo, desde almoço, salgados, sucos, vitaminas, refrigerante, doces, bolos, etc. Enquanto na nossa padaria nós temos tudo em um único ambiente, na padaria nós temos em cada setor um tipo de serviço específico e especializado. O que isso significa? Quando nós entramos na cultura francesa, nós nos deparamos com o que ele chama de boulangerie. Boulangerie, ela trabalha única e exclusivamente com pães, variedades, espécies diversas de pães e nada mais. Essa é a boulangerie, que é o que eles podem chamar perfeitamente de padaria. Mas ocorre que, dentro ainda da cultura francesa, existe a viennoiserie, que trabalha com pães, mas nesse caso pães doces, massas folhadas. Podemos citar o próprio croissant, entre outros. Mas perceba que há uma diferença aqui quando nós mencionamos boulangerie e viennoiserie. São setores diferentes. Boulangerie trabalha com pães exclusivamente, nada mais. Viennoiserie, nós temos pães adocicados, massas folhadas, etc. Ainda nós temos outro setor que é chamado de sanduicherie. Como o próprio nome já diz, né? Sanduicherie é autoexplicativo, sanduíches. E, por último, a pâtisserie, que é mencionada na pirâmide do perfume. E o que seria, portanto, pâtisserie? A pâtisserie, ela é especializada em bolos, tortas, pastéis, donuts, macarons, ou seja, é o que nós conhecemos como confeitaria. Mas, trazendo para o nosso contexto brasileiro, a pâtisserie seria uma confeitaria. O briefing, o storytelling, a narrativa passada, a historinha passada pela empresa, ela nos remete a um palácio árabe, não nos remete a um palácio real, um palácio do Oriente Médio. E na cozinha desse palácio árabe encontra-se o confeiteiro francês e o confeiteiro manipulando a manteiga, o caramelo, as amêndoas torradas. Por fim, acaba fazendo uma mistura desse cheiro da culinária, da gastronomia francesa, com outros elementos da cultura árabe, como, por exemplo, o próprio oud, os incensos. Portanto, o briefing de Roger Dove ao apresentar esse perfume, em síntese, é uma mistura de aspectos da gastronomia francesa com traços da cultura árabe, da cultura oriental. O tempo inteiro ela é caramelizada, achocolatada, melada. Nós podemos aqui dizer que esse aspecto de mel, que não está presente a nota de mel, mas pode vir da própria rosa de maio, traz esse aspecto óbvio de rosa, mas também
de mel. Meus consagrados, eu estava concluindo a edição do vídeo e notei que eu esqueci de falar sobre a longevidade, sobre a prova de fogo, teste do perfume em relação à sua performance. Peço-lhes escusas, peço perdão pelo transtorno, por ter esquecido, por olvidar essa parte tão importante. E, já aproveitando, é um perfume que ultrapassa em minha pele, que é oleosa, mais de 16 horas. É até difícil, é uma tarefa muito difícil computar quantas horas ele permanece na pele, pois ele alcança 12 horas e depois disso nós temos que tomar banho e trabalhar e simplesmente é algo sem precedentes. E em relação à prova de fogo, nem precisa dizer que ele logrou êxito em todas as fases. Existe a chuva, sol, banho, a radiação, bomba nuclear, enfim, brincadeiras à parte, temos aqui uma longevidade hercúlea, astronômica, e podemos dizer claramente, neste caso, uma longevidade bombástica. Então é isso, vamos continuar com o vídeo. Em relação à experiência que nós temos, nós somos aqui, ao borrifar o perfume, imediatamente transportados para uma boulangerie, uma padaria francesa, uma autêntica padaria francesa. E nesta padaria nós estamos confortavelmente acomodados em robustos bancos de couro. Diante de nós temos uma mesa maciça, temos uma mesa de madeira maciça, rústica. Diante dessa mesa nós temos um pequenino fraisier, alguns croissants generosamente amanteigados, uma cesta com alguns macarons e outra com vários donuts sutilmente caramelizados, e ao lado um generoso copo de café gourmet. Espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Agradeço por todos permanecerem até aqui. Desejo uma excelente semana aos senhores e às senhoras. Fiquem todos com Deus.